A crise entre Flávio Bolsonaro e Michele explodiu dentro do Partido Liberal. E não é uma briga pequena, é uma disputa por poder, espaço e controle político. Michele deixou a presidência nacional do PL Mulher, mas não deixou o partido. A decisão veio depois de um conflito público com Flávio. Ela publicou um vídeo nas redes dizendo ter sido humilhada, maltratada e desrespeitada pelo enteado. O estopim foi a disputa por uma vaga ao Senado no Ceará. Mas o problema é muito maior do que uma eleição estadual. A saída de Michele atinge a principal vitrine feminina do PL e chega no pior momento para o Flávio, que tenta se consolidar como candidato à presidência. Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o Momento de Análise, com mais informação da liberdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, você já sabe, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a antropóloga Isabela Calil, que é professora, coordenadora do Observatório da Extrema-Direita. Isa, é um prazer te receber, professora, seja bem-vinda. Oi, Gabi, tudo bem? Sempre ótimo falar com você. É ótimo te ouvir também, aprender contigo. E nesse momento que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre questões relacionadas à família Bolsonaro, mais especificamente à Michele e ao Flávio, né? O bolsonarismo, de uma maneira geral, sempre utilizou uma defesa da família tradicional brasileira, sempre foi um pilar de campanha e um pilar de mobilização também muito grande da base. E tem uma imagem de unidade, você vai poder explicar muito melhor do que eu, que historicamente a direita construiu, né? E se auto-atribuiu também, de que a direita que é unida, a esquerda é fragmentada. Só que o bolsonarismo, nos últimos tempos, tem desidratado um pouco essa imagem, já que tem briga pública acontecendo, principalmente em rede social, a gente acompanha muito esses movimentos, nem foi um movimento que começou com a Michele, muito pelo contrário. Mas como é que tudo isso entra em contraste com esse racha público da Michele Bolsonaro acusando o Flávio de humilhação, de desrespeito? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso para a gente começar a nossa conversa. Gabi, você sabe que eu trabalho com pesquisas, né, sobre o bolsonarismo já faz muitos anos, isso antes, inclusive, né, da vitória eleitoral de Bolsonaro. E acho que se a gente pudesse resumir assim o que a gente tem feito do ponto de vista de agenda de pesquisa é entender exatamente esse fenômeno, digamos, de aglutinação do bolsonarismo de setores tão diversos da sociedade. Então, enfim, a tese que eu tenho defendido já há muitos anos é a ideia de que o Bolsonaro formou um caleidoscópio, ou seja, uma espécie de colagem, de bricolagem de fragmentos, de elementos muito distintos na sociedade e conseguiu fazer com que esses pontos, esses elementos às vezes dispersos ou até desconexos ou contraditórios entre si, formassem uma força política única. Então, ou seja, o bolsonarismo não inventa nada novo, mas o que ele faz é juntar o que já existia na sociedade brasileira de forças e agendas, grupos, atores, etc. Então, em torno de uma agenda comum. Isso não é pouca coisa, enfim, a gente não tem, lideranças que conseguem fazer isso no campo da direita no seu próprio Bolsonaro. Então, dito isso, o que a gente está vendo agora, tá? Com a prisão do Bolsonaro, o que a gente está vendo é uma fragmentação desse campo que ele já tinha uma estabilidade ou uma junção desses elementos que era meio instável de qualquer forma, que dependia principalmente da liderança de Jair Bolsonaro. Sem essa liderança, a gente não tem no campo nem da direita, nem da extrema-direita, nem do bolsonarismo, alguém que consiga fazer exatamente a mesma coisa que Jair Bolsonaro fez, que vinha fazendo até então. Então, o que significa dizer? Significa dizer que esses elementos que antes estavam juntos começam a se fragmentar.
Então a gente tem uma fragmentação do bolsonarismo. Então eu não diria, por exemplo, se você me perguntar, existe um enfraquecimento do bolsonarismo? Eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta é, existe uma fragmentação do bolsonarismo? A resposta é sim. E essa fragmentação, claro, leva a uma série de consequências e, claro, o próprio enfraquecimento, né? Mas o fato é que essa fragmentação, ela está se dando em termos de disputas que tem a ver com os próprios, ou com a própria linha sucessória informal do bolsonarismo. Então, Michele, Flávio, Eduardo, que também é uma figura que está nesse campo, outros setores que estão fora da família. Então, o resumo da história é como se agora a gente estivesse vendo uma situação em que cada um está pegando um pedaço do bolsonarismo para si. E aí vale destacar, até para a gente continuar a conversa, que a Michele pega que parte do bolsonarismo? O apoio das mulheres e os setores religiosos e mais conservadores, ligado principalmente ao conservadorismo religioso e conservadorismo moral. Isso o Flávio não tem. Então, ou seja, qual que está em disputa hoje? Não é só uma briga entre família, né? Uma disputa entre madrasta e afilhado, que já seria por si só bem novelesca. O que está em disputa é um possível racha no bolsonarismo e a saber se Flávio, nesse racha, se continuar com a sua campanha, se ele consegue manter esses elementos, principalmente ligados aos setores religiosos, que de uma certa maneira a Michele tinha sido representante até então. Muito bom, professora. Eu acho que vale a pena trazer aqui alguns bastidores, né? Na verdade, assim, a gente não tem muita informação sobre como é que está o entorno político do Jair Bolsonaro nesse momento, mas tem uma apuração da jornalista Vera Rosa que circulou muito de que ele, Jair Bolsonaro, teria definido a Michele como incontrolável, né? Segundo uma fonte disse a Vera Rosa. E aí, em outros portais e na própria Vera, a gente viu que foi ele que determinou, segundo essas fontes, a saída da presidência do PL Mulher, a Michele Bolsonaro, para que ela se dedicasse integralmente a esses cuidados. E isso ela diz publicamente também. Na nota oficial, ela disse que foi uma decisão dela, mas que foi uma decisão para se dedicar ao lar, ao marido que está preso e tal. Mas o que me chama a atenção disso é que tem um enquadramento dessa mulher conservadora, né, de extrema-direita, no ambiente doméstico. E a Michele, ela vem construindo essa figura política dela com estratégias eleitorais em diversos estados, até acabou brigando com outros membros, outros homens bolsonaristas, né, do partido justamente por isso, mas veio construindo a imagem pública dela pela extrema-direita, que tem na sua gênese, a extrema-direita, uma estrutura autoritária, uma estrutura patriarcal também. Essa estrutura não aceita, nesse sentido, quando uma liderança feminina começa a disputar o espólio político de forma autônoma, né? Que está em destaque agora a Michele Bolsonaro. Acho que vale a pena também a gente ir por esse caminho, porque a Michele começou a puxar algumas coisas. No vídeo dela isso fica muito claro, né? Quando ela diz, por que só a mulher tem que ceder? Foi a primeira vez que a gente viu a Michele Bolsonaro puxando, de certa forma, algo que a gente não esperava de uma mulher que se diz antifeminista. Acho que vale separar, Gabi, esse teu ponto ele é importante porque ele que ajuda a gente a entender, a separar o que é a posição dessas lideranças, dessas mulheres, e o que é, de fato, o discurso que elas mobilizam, né? Então, enfim, a gente sabe que no campo conservador a gente tem um descompasso muito grande entre o que as pessoas falam e defendem e o que elas fazem, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. Então, vou dar um resumo bem simples, né? Um exemplo. Pessoas, por exemplo, que são ultraconservadoras no discurso, mas que na vida prática, na vida cotidiana, não são tanto, né? Então, eu acho que nesse caso existe um pouco uma mobilização de uma mística, né, das mulheres como nesse lugar de submissão, que ele se dá do ponto de vista de fala, né? Então, inclusive para determinados setores, por exemplo, que apoiam a Michele Bolsonaro mais diretamente, existe até a ideia de que as mulheres devem, enfim, seguir, né, o que os maridos fazem, e mesmo até em casos de situações em que não as beneficiam, se manter nesse lugar em nome da família. Agora, o que a gente vê, então sim, Michele Bolsonaro, ela é uma representante desse campo.
Agora, o que a gente vê, se a gente for abstrair, digamos, as disputas familiares, a gente vê uma pessoa que faz algo politicamente que é um passo arriscado, mais relevante e que mobiliza o campo político como um todo, né? Então, ou seja, o Brasil, desde aqueles minutos, né, e ali envolvido no processo que a gente estava assistindo, né, o jogo do Brasil na Copa do Mundo, de lá para cá o noticiário político parou para saber o que vai acontecer e para a gente, enfim, tentar analisar como uma movimentação possível da Michelle Bolsonaro, como ela afeta a eleição de 2026 como um todo. Sim. Isso mostra muita força política. Então, ele é ambíguo, porque, por um lado, existe sim a defesa desse lugar da mulher como submissa, que vai, enfim, cuidar do marido, que está preso, que está doente, etc. Só que, por outro lado, existe uma face desse elemento que é, basicamente, um lugar de bastante agência. A questão que a gente pode discutir na sequência é o quanto isso está alinhado ou não com Jair Bolsonaro, com o desejo de Jair Bolsonaro. Aí uma outra história. Mas não é pouco. Então, ou seja, a gente tem, de fato, um poder ali em torno da Michelle Bolsonaro, que se a gente for olhar, apesar da casca, da embalagem do discurso da mulher submissa, ele não está seguindo tanto a cartilha. A gente está vendo uma mulher que tem bastante poder. Agora, claro, ela está dentro de uma estrutura que é uma estrutura muito masculina, que é o próprio campo político do qual ela faz parte, dentro de uma estrutura também muito masculina, e diria até misógina, do lugar das mulheres na política. Então, ou seja, o quanto ela vai ter força, se ela quiser seguir um caminho próprio dentro dessas duas grandes estruturas, é uma outra história. Porque a gente sabe que existem certos obstáculos da participação das mulheres na política que não vão acontecer só em um campo político específico, vão acontecer com todas as mulheres, mesmo aquelas que são dos setores mais conservadores. Então, enfim, só para a gente situar que são elementos distintos que estão em jogo, né? Nossa, muito bom isso, porque você falou sobre essa movimentação do cenário político para 2026, porque o vídeo da Michelle, como muitas vezes aconteceu ali entre os filhos do Bolsonaro, né, aquele desabafo, ou então um vídeo impulsivo que você vê que é gravado ali meio no improviso, esse vídeo da Michelle Bolsonaro, ele é programado, ele tem uma produção profissional, planejada, ela tá lendo um teleprompter, né, tem uma estética de campanha nesse vídeo também, isso é muito importante, ele foi lançado no momento estratégico, naquele show do intervalo ali, de um jogo da seleção. E, ao mesmo tempo, ela usa ainda o nome do Jair Bolsonaro para legitimar a fala dela. Então, tem um momento que ela sugere que o Flávio estava desobedecendo o próprio pai às ordens dele. Então, eu queria te perguntar um pouco que estratégia é essa, porque me parece, e eu posso estar enganada nisso, mas a Michelle parece estar usando um pouco da própria lógica do caos bolsonarista para se descolar da imagem do Flávio Bolsonaro, né? Porque tem um possível naufrágio do Flávio. Com o Tariflávio, a questão das tarifas, né, relacionadas ao Trump e aos Estados Unidos contra o Brasil. Tem os escândalos do Bolsomaster também, a ligação dele com o Daniel Vorcara. Então, tudo isso me parece uma tentativa de se descolar disso também. E, claro, ela se coloca, à medida que ela faz isso, não mais como uma ajudante. E isso era uma fala dela no passado, né? Que a mulher tem que ser uma ajudante do homem, né? Do marido. Mas uma verdadeira herdeira política nesse sentido, né? Mais articulada, mais limpa que os enteados também. Eu acho que está acontecendo uma coisa que é a seguinte, então vou separar em duas partes. A primeira é que a gente está vendo uma situação que ela é bem inusitada, que se a gente for parar para pensar, a gente está já na pré-campanha presidencial, e nesse contexto, desde o vídeo da Michelle, a gente parece ter deslocado, é como se a campanha, ou a disputa presidencial, não fosse mais entre os dois primeiros colocados, que estão candidatos, publicamente pré-candidatos, que é Lula e Flávio Bolsonaro. Então é como se a disputa tivesse se deslocado dos presidenciáveis Lula, potenciais presidenciáveis Lula e Flávio Bolsonaro, para uma disputa que ela é Michelle e Flávio Bolsonaro. Isso não me parece uma coisa pequena, porque isso muda muito a lógica da política. Então, ou seja, é como se a gente tivesse uma eleição dentro da eleição.
Tudo bem que isso acontece em outros contextos, por exemplo, nos Estados Unidos isso acontece com as questões das primárias e tal, mas o fato é que a gente, enfim, tem um fenômeno aí que, se a gente for olhar principalmente para o campo específico dessa, vamos dizer assim, disputa interna entre Flávio e Michele, o que está em questão, então o primeiro ponto é esse, a gente tem uma espécie de disputa dentro da disputa. O que está em questão nesse caso, para a família Bolsonaro e para Jair Bolsonaro, não é apenas o resultado da eleição de 2026, no sentido mais ampliado, com os outros cargos, mas principalmente com a presidência. O que está em questão para Jair Bolsonaro e o que mobiliza seus cálculos políticos não é só a eleição de 2026. A eleição de 2026 está no meio do caminho. Mas existe uma outra questão que é a seguinte, ele se mobiliza, a meu ver, a partir de duas forças. A primeira, a questão relacionada à sua própria prisão. Então, anistia, dosimetria da pena, perdão presidencial, tudo que significa as possibilidades dele acabar não sendo responsabilizado ou da sua pena ser atenuada em relação à tentativa de golpe de Estado e os outros crimes. Então, isso é o que mobiliza, ou seja, uma coisa muito individual, né, da perspectiva de salvar a sua própria posição política. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o poder do bolsonarismo não escapar da família Bolsonaro, não escapar do sobrenome Bolsonaro. O que a gente vê até aqui é que o movimento político da família Bolsonaro, mas principalmente, né, de Jair Bolsonaro, que fala a partir desses atores, é que, digamos, o primeiro lugar para dar esse lugar, digamos, do bolsonarismo e para representar o bolsonarismo na direita brasileira é de sangue. Então, ou seja, seria para um dos seus filhos. E aí ele tenta passar para o Flávio. Só que eu não tenho dúvida que, num contexto em que a gente, inclusive, não sabe o que pode aparecer em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, porque, como você falou, existem casos muito obscuros envolvendo não só a questão do tarifaço, que é pública, tal, mas o próprio caso envolvendo o Vorcaro ou aqueles áudios, por exemplo, como relacionados ao filme Dark Horse. Mas o fato é que, como a gente não sabe o que está em jogo, não me parece estranho imaginar que Flávio Bolsonaro se torne inviável do ponto de vista eleitoral, que é melhor ainda assim manter o bolsonarismo nas mãos da família Bolsonaro, mesmo que não seja de alguém que herda o sobrenome por sangue, mas sim por aliança, no caso do casamento. Então, resumo da história, o que eu quero dizer é o seguinte, não podemos tirar completamente do horizonte um cenário em que a própria Michele, ao se deslocar do Flávio, ao ter essas disputas, que elas realmente existem, não estou dizendo que não existam, tá? Essas disputas existem, comecei falando sobre essa fragmentação, mas a gente não pode desconsiderar do cenário em que, caso a candidatura do Flávio se mostre inviável, o bolsonarismo tem um nome, um plano B, tem um nome que pode ser o número 2 da disputa. E aí, claro, a gente pode falar sobre o apoio, o potencial, a força que a Michele tem, etc, etc. Só que o caso é que hoje a gente vai ver as pesquisas de intenção de voto e quando a gente vai olhar para os eventuais segundo turno, o que a gente vê é que qualquer candidato da direita tem um potencial de voto expressivo em relação ao Lula, porque o que está em jogo, inclusive candidatos que na sondagem tem 2%, menos de 5%, porque o que está em jogo é a união do campo da direita para vencer Lula. Então, resumo da história, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer pessoa que num eventual segundo turno, considerando a existência de um segundo turno, tá? E considerando que Lula se mantém, considerando tudo que a gente tem hoje sem grandes mudanças, qualquer pessoa que esteja no segundo turno com o Lula, representante da direita, seja Renan, Michele, Caiado, seja quem for, tende a herdar um potencial de voto muito expressivo do campo da direita e do campo bolsonarista. Então, resumo, o que eu estou dizendo é o seguinte, pode não ser o número 2 ideal, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem uma coisa que é inusitada, que é ter uma espécie, não é bem uma vice, né, mas um número 2 de nome presidenciável sendo formado nesse processo todo caótico, né, e com muito risco para essa figura. Então não vamos dizer que seja uma coisa muito arriscado, mas existe a possibilidade de que a gente esteja vendo isso. Eu até quero aproveitar para trazer dados de pesquisa, né, da Atlas Bloomberg, indicando que 64,1% dos eleitores acreditam que o vídeo da Michele enfraquece a campanha do Flávio. Eu já vou até entrar nos detalhes dessa pesquisa. Antes, eu só queria convidar a nossa audiência que está nos acompanhando
a participar da nossa enquete. A crise entre Michele e Flávio mostra que o bolsonarismo está rachado por dentro, usa Michele só como vitrine eleitoral ou vai tentar abafar tudo até a eleição. Você vota, você que nos acompanha pela nossa rede social, que é o Papo Legal. Mas voltando aqui para a conversa com a Isa, esses dados da Atlas, né, mais uma vez só para reforçar aqui, então um pouco mais 64% dos eleitores acreditando que o vídeo da Michele enfraquece a campanha do Flávio. Enquanto os bolsonaristas raiz, eles abraçam o Flávio, os eleitores independentes, que é algo que a gente tem que olhar com muita atenção, né, nesse período eleitoral, eles tendem a acreditar na versão da Michele. E essa divisão pode abrir até um espaço, aí eu quero ouvir a sua análise muito melhor sobre isso, mas se pode abrir espaço para novas lideranças, para elas crescerem na extrema-direita. Tem o Renan Santos, que é mais forte na internet, ou outros candidatos do Centrão também, tem o Caiado. Se isso fragmenta esse movimento para 2026, ainda mais, e se o isolamento da Michele pode ser esse prego no caixão, vamos dizer assim, que impede um crescimento do Flávio fora da bolha extremista. Aí só para complementar, que foi um dado até que você que trouxe para a conversa, né, Isa, nos bastidores a gente estava conversando a respeito disso, tem essa parcela do eleitorado bolsonarista feminino que prefere o Flávio, né? 86,9%. Entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, quem você preferiria como candidato da direita na eleição presidencial de 26? E as mulheres, 86,9% delas dizendo que preferem o Flávio Bolsonaro, o que chama a atenção também, isso tudo para a gente analisar dentro dessa perspectiva. Eu acredito que essa fragmentação do bolsonarismo, ela é dentro do próprio círculo mais fechado do bolsonarismo em si, principalmente da família Bolsonaro. Então, ou seja, a gente está vendo uma fragmentação em que a gente vai ter setores mais radicalizados, mais ligados às teorias conspiratórias, mais contrários à soberania nacional e conectados com o circuito internacional, que é o caso do Eduardo Bolsonaro. Isso é uma frente. A gente vai ter uma frente que está mais ligada à institucionalidade dos partidos e que, de uma certa maneira, se coloca ali como alguém que não tem a mesma radicalidade, por exemplo, que o Eduardo e que o Jair, né? Veja, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção não só quando o Flávio Bolsonaro vai falar e ele fala em todes, né, numa linguagem inclusiva, mas a gente tem, por exemplo, do ponto de vista de mobilização, de campanha, um setor, por exemplo, significativo, que são os gays com Flávio Bolsonaro, e muitas dessas imagens, algumas, claro, são feitas por IA, mas aparece uma determinada candidata ou candidato, enfim, beijando o Flávio Bolsonaro, para dizer que o Flávio Bolsonaro, ele, enfim, abraça, né, as pessoas LGBTQIA+, etc. Então, resumo, ele se coloca nesse lugar, que toma vacina, etc. Isso é uma frente. Tem a Michele, que se coloca em outra posição, que é mobilizando não só as mulheres, mas o campo religioso como um todo. E a gente, enfim, tem até outras, digamos, potenciais lideranças do bolsonarismo, que são muito jovens para ainda estarem nesse cenário, mas, enfim, é uma questão de tempo. Então, resumo da história, eu acho que tem uma fragmentação que ela se dá em torno do próprio campo. Não vejo ninguém que consiga, de uma certa maneira, aproveitar, digamos, a rebarba dessa fragmentação e conseguir se lançar como uma candidatura expressiva, né? Não é assim com nenhum outro nome do campo da direita, e com exceção do Renan Santos, o Renan Santos tem uma trajetória relativamente própria, principalmente entre jovens, né? Mas aí é uma outra história, só que ele está muito centrado ainda num segmento de faixa etária específica, num contexto específico ainda mais forte do digital e no caso específico do território, né, em São Paulo. Então, ou seja, a gente não chega muito por aí, e mesmo assim o Renan Santos se coloca numa posição que eu acho que a disputa é menos pelo campo da direita do que o bolsonarismo está, e mais por alguma coisa lá, Milei, Bukele, enfim, uma ideia de que não sou nem de direita nem de esquerda, sou para frente, ainda que seja direita. Então eu acho que é uma coisa diferente dos outros casos. Agora, dentro dessa fragmentação, então eu acho que ela ainda está no clã Bolsonaro, essa fragmentação.
Agora, quando a gente olha para esse dado, né, de que as mulheres do campo bolsonarista prefeririam votar no Flávio, eu acho que até pela dimensão do lugar que a família representa e do que esses elementos, né, que são mobilizados pelo conservadorismo representa, eu acho que existe uma questão que é a seguinte: para o eleitor bolsonarista, consanguinidade, ou seja, ser filho de sangue, tem mais peso do que união, do que laços por casamento, que podem ser desfeitos. Então, de uma certa maneira, é como se fosse o seguinte: é como se o Flávio ele fosse mais Bolsonaro, porque ele nunca pode deixar de ser Bolsonaro, ele não existe ex-filho, ele nunca vai deixar de ser filho. Agora, a Michelle pode se tornar, por exemplo, ex-esposa, e eventualmente pode até inclusive ter alguma disputa judicial no limite se ela pode ou não usar o sobrenome Bolsonaro. Resumo da história: não me surpreende esse dado, no entanto, eu acho que ele tem que ser tomado com cuidado. Por quê? Porque a questão é a seguinte: qualquer nome que estiver contra Lula ou contra o campo da esquerda vai receber apoio. Então a gente já sabe, a partir da experiência, que o eleitor bolsonarista, ele vota mesmo quando ele não está completamente satisfeito. A gente viu isso no próprio caso do Jair Bolsonaro. Existem pessoas do campo bolsonarista que não estavam plenamente satisfeitas nem em 2019 nem em 2022 com o Jair Bolsonaro, mas votou assim mesmo porque vale tudo, né, para derrotar o que eles consideram como sendo inimigos ou como sendo um risco à democracia ou qualquer coisa assim. Então, no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte: são coisas diferentes. Uma coisa é a potencial preferência do eleitorado em um dado momento histórico com o que a gente tem de dados e a posição que Flávio Bolsonaro está. Agora, Michelle foi muito hábil em já dar uma alfinetada, ainda que a gente sabe, né, pelas apurações, etc., que ela não se sustenta do ponto de vista factual, mas em dizer que Flávio, em insinuar, na verdade, né, ou dar margem para uma insinuação de que Flávio estaria envolvido, por exemplo, em festas com mulheres, do Vorcaro, etc. Isso é uma coisa muito cara para o campo conservador. Então, ou seja, a gente tem esse cenário hoje dessa maneira. Agora, se Flávio estiver posicionado a partir da opinião pública, principalmente do campo bolsonarista, em outro lugar, como alguém que não que está defendendo a família, o lugar que ele está hoje, porque o Flávio Bolsonaro está posicionado nesse lugar, e o lugar é alguém que honra a esposa, que de uma certa maneira é muito bem posicionado no campo de estrutura familiar, do bolsonarismo, etc. Se ele não estiver posicionado nesse caso, pode ser que a gente tenha um resultado diferente. E mesmo posicionado assim, na impossibilidade de ter o primeiro nome. E vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro não é o primeiro nome do bolsonarismo. O primeiro nome do bolsonarismo é Jair Bolsonaro. Então o Flávio já é o segundo. Então eu não tenho dúvida de que um eleitor, numa potencial mudança, poderia passar para um terceiro nome ou um quarto. Perfeito. Isa, sempre um prazer te receber aqui. Quero muito agradecer a sua presença mais uma vez. A professora, antropóloga Isabela Calil, muito obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gabi. Sempre fico com a impressão quando a gente fala que falta programa para todas as coisas, mas eu acho que não vai faltar oportunidade. A gente precisaria de uma hora de Em Detalhes. A gente ainda vai conversar muito mais, com certeza. Daqui para frente é muita eleição e muito para conversar. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, um beijo. Quero convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes, já que estamos falando sobre eleições, nada mais importante do que falar sobre orçamento secreto em um momento como esse. Então você pode assistir a série Orçamento Secreto na íntegra do nosso web documentário, né? A nossa série web documental, se tornando um assinante do ICL e também apoiando o nosso jornalismo independente. Então vou te convidar para assinar, você vai em detalhesicl.com.br para ter acesso aqui um trabalho feito por jornalistas e repórteres muito experientes, e também assinando agora você tem direito a presentes exclusivos e outros benefícios da comunidade do ICL, acesso ao Oráculo, que é a inteligência artificial que consulta os professores do ICL, acesso completo ao ICL Kids, ao ICL+, que tem centenas de documentários, o livro Travessia, do Eduardo Moreira, é um presente, também o Democracia e Populismo, da Marilena Chauí, e o gorro exclusivo do ICL. Então vem com a gente. Agora você fica na nossa programação com o Mercado e Investimentos, depois tem Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. A maior comédia de erros do cinema brasileiro.
2 dias antes da prisão do banqueiro, Flávio Bolsonaro tentou tirar dele 134 milhões de reais, o dobro do custo do filme. Enquanto o país acompanhava as revelações sobre o financiamento do filme Dark Horse, uma outra engrenagem do mesmo universo político operava longe dos holofotes. Não tem ninguém aqui. A produtora. Quem é essa produtora Go Up? Quem são os sócios do projeto e os produtores reais? Se ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas... Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.